Salve galerinha do nono ano, tudo bem? Saudades do professor, né? Eu também estou com saudades de vocês, seus louquinhos. Bom, estamos aí, né, galera? Todo mundo em casa, espero. Espero que estejam se cuidando, espero que estejam cumprindo a quarentena, não se colocando em risco, cuidando da família de vocês, lavando a mão direitinho e estudando, não é verdade? Bom, e é por isso que eu estou aqui, para a gente poder estudar um pouquinho mais. A partir de agora, a gente vai começar a gravar aulas para vocês. Eu vou gravar aulas sobre os capítulos que a gente não estudou em sala, que é a Revolução Russa e a Crise Mundial de 1929, tá? Nessa primeira semana eu vou gravar 2 vídeos para vocês sobre Revolução Russa. E na semana que vem eu vou gravar 2 vídeos para vocês sobre a crise de 1929, tá bom? É... Além disso, vocês então, o que eu espero de vocês, pessoal? Que todos acompanhem os vídeos, peguem o livro de vocês, vocês vão precisar dele, porque eu vou abrir aqui ó, o livro no positivo on para vocês poderem acompanhar. E como vocês estão percebendo, o meu rosto está aparecendo ali no quadradinho, então é a partir dali que eu vou poder explicar para vocês e vocês vão poder acompanhar pela tela do celular ou pelo notebook de vocês, onde é que vocês estejam estudando, tá bom? E como que vai ser? Eu vou postar esses vídeos aonde? Sempre vou estar postando os vídeos das minhas aulas aqui, ó. Olhem o mouse aí na tela de vocês, aqui no menu atividades, tá bom? Aqui no menu atividades, vocês vão ver que eu vou postar aqui, ó, já inclusive já está postado, o Revolução Russa e o período entre guerras, a crise de 1929. É aqui que eu vou postar os vídeos para vocês, o link para vocês abrirem no YouTube, tá? Depois que vocês abrirem o link no YouTube, vocês vão assistir o vídeo acompanhando a aula junto com a apostila de vocês e depois que vocês assistirem aos vídeos, vocês vão vir aqui, ó, olhem o mouse, menu avaliações e aqui no menu avaliações vocês vão fazer os exercícios de Revolução Russa. São 8 questões. Observem que uma pessoa de 28 fez, inclusive eu vou dar mais uma semaninha aqui para vocês fazerem, ó, até dia 19. Todos devem fazer, se cobrem, tá? Se avisem aí no grupo no WhatsApp, beleza? Então, Revolução Russa vai até o dia 19. Confirmar. Confirmar. Ah, é? Vamos fazer o seguinte, então. Selecionar de um jeito diferente. Daqui até aqui. Bom, depois eu arrumo a data para vocês, não tem problema. Então vocês vão fazer as atividades e é daqui que eu vou tirar a nota de vocês. Então todo mundo tem que fazer, galera. Todo mundo tem que fazer. E também vai ter os exercícios da crise de 1929. Quem quiser já pode ir fazendo também, tá bom? Bom, vamos lá então. Peguem aí o livro de história de vocês. Vocês vão estar assistindo esse vídeo pelo YouTube, então quem quiser ficar à vontade para comentar, fazer comentários aí no vídeo, para eu poder responder vocês, para a gente poder interagir, beleza? Façam isso que vai ser bacana, eu sei que vocês gostam, tá? Então, ó, já estou aqui com o livro do nono ano História, vamos lá, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Vamos para o livro do primeiro bimestre, então todos acompanhem, sempre de olho no mouse e na minha voz, na minha explicação, tá bom? Bom, abri o vídeo, deixa eu pegar aqui, que página que começa? Página 33, então Revolução Russa começa na página 33. Muito bem. Lembrando que antes da Revolução Russa nós estudamos o Brasil, Primeira República, tá? Então quando o Brasil deixa de ser um império, o Brasil vira uma república, política do café com leite, não se esqueçam. E o segundo capítulo que nós estudamos foi a Primeira Guerra Mundial, tá? Nós falamos sobre todo o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, passei filmes para vocês, tá? Documentários. E vamos dar uma pequena retomada aqui no que aconteceu com o mundo após a Primeira Guerra Mundial. Tá? O mundo com certeza não era mais o mesmo, né? Depois que a Alemanha se rendeu, depois que a Tríplice Aliança foi derrotada, tá? A Tríplice Entente saiu como vencedora e Estados Unidos saiu como o país mais beneficiado, né? O país que mais lucrou com a guerra, tá? Então todos os países, inclusive os vencedores, saíram da guerra extremamente prejudicados financeiramente, como a gente pode observar aqui ó, na página 29, Um Novo Mundo após 1918. A Alemanha certamente foi um país que sofreu bastante com uma crise econômica devastadora que abateu a Alemanha depois da Primeira Guerra, tá? Inclusive, não se esqueçam, essa crise econômica é um dos motivos que leva um partido radical ao poder, um partido que vence uma eleição
Revolução em 1933, claro, estou falando do Partido Nazista de Adolf Hitler, que nós vamos falar no segundo bimestre, tá? Observem a imagem aqui, ó. A Alemanha foi um dos países que mais sofreu com o fim da guerra, entrando em severa crise. As pessoas faziam filas nas ruas, como vocês podem ver aqui no mouse, atrás de uma alimentação, tá, gente? E nós vimos também, após a Primeira Guerra Mundial, uma grande ascensão do papel da mulher na sociedade. E isso se expandiu para o mundo todo. Muitas mulheres passaram a trabalhar fora de casa para sustentar suas famílias, até porque muitos maridos morreram na guerra, tá? Então muitas mulheres, só na França, por exemplo, foram 630 mil viúvas, apenas na França, para vocês terem uma ideia, né? Então muitas mulheres passaram a trabalhar fora de casa, e isso representou uma grande ruptura com a maneira como a mulher era vista na sociedade e qual era o papel da mulher naquela sociedade. Então, o movimento feminista, por exemplo, como vocês podem ver que eu selecionei ali, o movimento feminista ganhou muita força a partir desse momento, o movimento feminista que pregava igualdade entre homens e mulheres, a partir de 1918 ganhou força. O movimento também sufragista, que sufrágio significa voto, então as mulheres passaram a reivindicar participação política, participação nas eleições, o que até então não era comum no mundo, né, as mulheres votarem. No Brasil, por exemplo, as mulheres ganharam direito ao voto apenas em 1932, algo que nós vamos falar nas próximas aulas, tá? Então, foi uma grande ruptura aí para as mulheres no nosso mundo, e isso foi bem interessante. E aqui outra coisa que eu também não falei em sala com vocês, a gripe espanhola. Curiosamente, nós estamos passando por uma pandemia de um vírus, né, o coronavírus, e a gripe espanhola também foi uma pandemia, talvez até mais devastadora do que essa que nós estamos vivendo agora, tá? Ela surgiu em meio à Primeira Guerra Mundial. Acredita-se que a origem dessa gripe espanhola tem sido na América ou na Ásia, não foi na Espanha. Professor, mas por que o nome é espanhola? Porque foram os espanhóis, foi a imprensa, os jornais da Espanha que noticiaram a descoberta desse novo vírus, dessa nova gripe, tá? Então a gripe acabou conhecida como gripe espanhola. E ela matou muitos soldados nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Muitos soldados morreram por causa da gripe, nem por causa da guerra, mas sim por causa da gripe. E como a imprensa dos países que estavam na guerra não permitiam que uma notícia como essa, uma notícia de que um vírus mortal estava circulando, a imprensa desses países em guerra não permitia esse tipo de notícia, porque isso poderia causar um pânico nos soldados, né? Poderia causar um caos em meio à guerra, que já era um caos. Então, o primeiro país foi a Espanha, o primeiro país a noticiar a gripe foi a Espanha. E a Espanha não lutou na Primeira Guerra Mundial, então foram os jornais de lá que divulgaram a notícia e ela ficou conhecida como gripe espanhola, tá? Acredita-se que essa gripe tenha chegado a matar, observem o mouse aqui, um quarto da população mundial na época. Foi extremamente brutal e ela também chegou ao Brasil com muita força, matando muitas pessoas aqui, tá? Então, ó, eu quero que vocês respondam uma hora do estudo aqui da Primeira Guerra Mundial. Podem pausar o vídeo, corrigir aí na apostila de vocês. Olhem só, tá? Corrijam aí bonitinho. Muito bem, tá? Vamos falar da Revolução Russa então, sem perder tempo, beleza? Na capa do capítulo da Revolução Russa, vamos lá falar da Revolução Russa. A gente já falou de outras revoluções antes, vamos falar da Revolução Russa agora. Na capa nós temos o rei da Rússia que foi derrubado do poder, o czar Nicolau II e a sua família, aqui a sua esposa e seus filhos. Todos eles foram assassinados durante a Revolução Russa. Não porque os revolucionários eram extremamente cruéis, mas sim porque ah, seria um símbolo, né? Não deixar ninguém vivo dessa dinastia para que possivelmente no futuro uma contra-revolução fosse feita e o filho ou alguma filha do czar Nicolau II quisesse voltar ao trono. Isso poderia causar problemas para os revolucionários, tá? Mas olhem só, esse foi o último rei, o último imperador aí da Rússia. Czar Nicolau II, sua esposa Alexandra e os filhos Olga, Maria, Anastácia, Alexei e Tatiana, tá? Muito bem. Vamos aqui então. Vamos começar a falar da nossa querida Rússia, pessoal.
Vamos lembrar, primeiramente, que a Revolução Russa aconteceu em 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e durou até 1918. A Revolução Russa aconteceu exatamente em 1917, um ano antes do final da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a Revolução Russa, após a Revolução Russa, o grupo político que assumiu o poder na Rússia após a Revolução retirou a Rússia da guerra, principalmente se rendendo contra a Alemanha, que era o principal inimigo ali da Rússia na frente leste, no leste europeu, nas batalhas travadas no leste europeu. Tá? Mas antes da gente falar do porquê que aconteceu uma revolução na Rússia e que implementou o socialismo, pela primeira vez na história, nós vamos ver um país adotando o socialismo como forma de governo e abandonando o capitalismo, que até então, desde o século XV, era o sistema de governo adotado por todo o mundo, para a gente entender do porquê que essa revolução aconteceu na Rússia, quem fez a revolução, como a Rússia ficou depois da revolução, essa grande ruptura que aconteceu na Rússia, nós temos que analisar como era a Rússia antes da revolução, pré-revolução. Então aqui nesse subtítulo, observem sempre o mapa, grifem o que for importante, tá? Nós vamos falar da Rússia czarista. Né? Czarista por causa que o rei era chamado de czar, por isso, vamos falar um pouquinho sobre como que era a Rússia antes da Revolução, beleza? E na parte 2 desse vídeo, num próximo vídeo, um vídeo parte 2, eu vou falar da Revolução em si, beleza? Bom, a Rússia, galera, quem gosta de geografia sabe que a Rússia é o maior país do mundo territorialmente. A Rússia é gigantesca. Naquela época, no início do século XX, no início dos anos 1900, a Rússia era maior ainda. A Rússia tinha 22 milhões de quilômetros quadrados de território, imagine. E esse território todo era ocupado por 170 milhões de pessoas, de diferentes origens. Haviam os russos, haviam também pessoas da Ásia, pessoas do Oriente Médio, árabes. Havia uma grande diversidade de pessoas, de culturas que viviam num território tão gigantesco como é o da Rússia, tá? E a dinastia que governava a Rússia desde 1613, olhem aqui o mouse, desde 1613 era a dinastia dos Romanov, era o sobrenome deles, era essa dinastia que governava a Rússia desde 1613, ou seja, desde o século 17. E essa dinastia só vai ser derrubada do poder, o absolutismo só vai acabar na Rússia apenas no século 20, em 1917, tá? Era essa dinastia dos Romanov que governou a Rússia por tantos séculos e eles governavam com o apoio da Igreja Ortodoxa Russa, que era uma igreja católica, muito parecida com a Igreja Católica, mesma Bíblia e tudo mais, tinha apenas com algumas pequenas diferenças em relação ao culto ao cristianismo, tá? Então percebam que é um absolutismo claro, né? Um rei, uma igreja, privilegiados, uma pequena classe. Haviam também os nobres, proprietários de terras, assim como a gente viu em outras matérias. Na Rússia também haviam, então esses três grupos eram privilegiados, enquanto que a grande maioria do povo passava muitas dificuldades. A Rússia, por exemplo, como que era a economia da Rússia antes da Revolução? A economia russa era predominantemente agrária. Basicamente, toda a riqueza produzida na Rússia, todos os produtos produzidos na Rússia eram produtos do campo, produtos rurais. A Rússia não tinha muita industrialização ainda, tá? Mesmo a Rússia sendo gigantesca, muitos territórios da Rússia são muito frios, cobertos de neve para fazer agricultura, e as áreas onde dá para fazer agricultura, o cultivo que existia nessas áreas onde era possível a agricultura, o cultivo era considerado ultrapassado e insuficiente para produzir alimentos para uma população tão imensa. Então até a própria produção agrícola na Rússia era defasada, a tecnologia usada era atrasada em relação a outros países europeus. Nada diferente do setor industrial. O setor industrial, como vocês estão vendo ali, também era atrasado. Algumas poucas cidades russas possuíam industrialização, como Moscou, São Petersburgo e a cidade de Volgogrado. Tá? Essas cidades eram algumas das poucas cidades industrializadas, industriais aí na Rússia. Tá? E muito das obras que aconteciam na Rússia ou eram patrocinadas por França, ou Bélgica, ou Inglaterra, como vocês podem ver aqui com o mouse. Isso tornava a Rússia um país dependente do dinheiro de outros países, dinheiro estrangeiro. Então apenas grandes capitalistas de outros países acabavam investindo na Rússia. O próprio governo do czar, do imperador russo, não tinha muito dinheiro para investir em uma maior industrialização, em um maior desenvolvimento
da Rússia. Então percebam, a Rússia era um país de contrastes. De um lado, nós tínhamos uma pequena parcela privilegiada e que mantinha estruturas políticas, sociais, econômicas que lembram até do feudalismo, enquanto que a maioria da população aí vivia na verdadeira miséria. Era um país assim de muita pobreza, muita desigualdade social, tá? Olha só, esse texto aqui do Eduardo Valadares e da Márcia Berbel, chamado, o livro de onde foi retirado esse trecho, chama-se Revolução do século XIX, século XX, tá? Leiam o texto comigo. O depauperamento. O que é depauperamento? Vamos ver aqui, ó, esgotamento. Então, ó, o esgotamento, opa, o esgotamento do solo e a pesada carga de tributos que oprimia os camponeses eram tais que, mesmo nas mais férteis regiões, a fome se tornara crônica. Agravando a situação, entre 1891 e 1914, o chamado Celeiro da Europa teve 12 colheitas ruins. As aldeias se encontravam famintas, os trabalhadores urbanos suportavam uma cruel miséria, as jornadas de trabalho eram extenuantes e os salários e as condições materiais em geral eram degradantes. Esse jovem proletariado era privado das mais elementares direitos civis. As greves e os sindicatos eram ilegais. As sociedades de auxílio mútuos, quando existiam, eram retiradas do controle dos trabalhadores ou controladas pela polícia secreta, o Krana. E qualquer reivindicação trabalhista era vista como uma transgressão à lei. Então, não, não era comum que as pessoas protestassem muito, mesmo contra essa situação de miséria, porque a censura, o absolutismo, a repressão policial e do exército era muito grande, a mando dos czares, né, da dinastia Romanov. Vamos continuar? Aqui nós temos mais exemplos de como que a Rússia era um país de muita desigualdade social. Essa primeira imagem mostra barqueiros do rio Volga, tá? Eram pessoas extremamente humildes, pobres, que serviam como força aí para puxar os navios do rio Volga para as margens. Olhem só que situação, né? O artista Ilya Yefimовich Refin, que observa o trabalho de barqueiros que puxavam navios para as margens do rio Volga. Retratou a situação desses trabalhadores, cujas faces expressam seu cansaço e cujos trajes estão em farrapos. E aqui na outra imagem nós vemos algumas senhoras idosas na Rússia, né? Observem aqui comigo, as lavadeiras. Nessa outra imagem, de 1901, o artista russo Abraham Efimovich Arkhipov retrata o cansaço e desânimos das já idosas lavadeiras. Então, como eu disse para vocês, a Rússia era um país de muita desigualdade, né? Um país de muitos contrastes. Tinha uma burguesia enriquecida, tinha nobres proprietários de terras nas áreas rurais, tinha uma dinastia de um governante absolutista governando a Rússia com o apoio da Igreja Ortodoxa. Todos eles não queriam perder seus privilégios, enquanto a maioria das milhões de pessoas que viviam na Rússia viviam em situações como essa, ou como essa, tá? É, Toda essa situação de miséria, de problemas, causou muita insatisfação popular, pessoal. A gente vê isso em todos os países do mundo, principalmente em épocas de crise, tá? Inclusive, por causa dessa insatisfação, aconteceu até mesmo um assassinato de um czar, o czar Alexandre II, em 1881. Olhem só, um pouco antes aí da Revolução Russa. Ele acabou sendo assassinado por causa dessa insatisfação popular, tá? E de 1890 a 1910, a produção no campo foi tão ruim, a Rússia passou por tantas colheitas ruins que a situação de miséria e de fome piorou consideravelmente. E na cidade? Será que só no campo que as pessoas sofriam? Não. Na cidade, os trabalhadores também sofriam, com baixos salários e longas jornadas de trabalho. Afinal de contas, ainda não existia nenhuma lei trabalhista na Rússia, tá? E o governo fazia o que em relação a toda essa miséria? O governo, ao invés de preocupar-se em resolver os problemas dessa população pobre, o governo se preocupava mais em conter essas revoltas, em massacrar essas revoltas, sufocar questionamentos, qualquer tipo de rebelião que pudesse acontecer por parte dessa população mais humilde, tá? Bom,
E eu já falei para vocês em outras aulas, quando países estão em crise, algumas ideias radicais entram em questão, entram em debate, e não foi diferente na Rússia. Alguns grupos russos queriam uma revolução, tirar o rei do poder e implementar um capitalismo na Rússia, outros grupos queriam uma revolução armada para implementar um sistema de governo que atendesse aos interesses dos mais pobres, o socialismo. Então foi nessa Rússia de tanta desigualdade que a doutrina socialista, observem o mouse, ela ganhou muita força e passou a ser muito falada entre as pessoas. Né? O que o socialismo a gente já estudou. O que o socialismo ele prega, essa ideologia do socialismo, né, pessoal? Ele é diferente do capitalismo, o socialismo. O socialismo, para quem não lembra, prega a distribuição igualitária das riquezas. Para a ideia do socialismo não haveria desigualdade social, todos seriam de uma mesma classe social, todos viveriam com a mesma quantidade de riqueza, tá? Então, foi nessa Rússia que o socialismo, a ideia do socialismo começou a ganhar muita força, muita fama, e é exatamente nessa Rússia que o socialismo vai ser implementado pela primeira vez na história. Vamos responder aqui? Pega a caneta de vocês aí, pausem o vídeo, qualquer coisa. Questão número 1. Em relação às principais ideologias que se fortaleceram na Europa durante o século XIX, cite dois princípios do socialismo. Então, quais são as ideias do socialismo? Ó, o controle do Estado sobre a propriedade das pessoas e sobre os meios de produção, sobre as fábricas. É também uma ideia do socialismo a responsabilidade do Estado de promoção e distribuição dos bens, distribuição das riquezas e da garantia de igualdade de oportunidades para todos. Então, em uma Rússia onde a maioria da população sofria tanto, é natural que uma ideologia como a do socialismo ganhasse bastante fama, na verdade? E número 2. Releia o texto de Eduardo Valadares e Márcia Berbel sobre as condições da Rússia. Qual é o texto deles? Né? O texto deles, do Eduardo Valadares e da Márcia Berbel, é esse daqui, ó, tá? Vamos voltar lá. E depois de ler o texto novamente, ela pede para observar as imagens e refletir. Reflita sobre esses documentos e explique a relação entre as condições de vida do trabalho na Rússia e a difusão do princípio do socialismo. Então é natural, né, galera? A ideologia do socialismo encontrou na Rússia um terreno fértil para sua expansão por causa das péssimas condições de vida da população, que, sentindo-se explorada pela classe dominante, via no socialismo, né, via nessa forma de organização social, no socialismo, uma possibilidade de melhorar de vida, uma vez que o socialismo pregava uma distribuição igual de renda e de poder no país. Então o socialismo ganhou muita fama nisso tudo. Vamos avançar aqui rapidinho? Vamos dar uma aceleradinha. Então, em meio a toda essa situação de crise e de péssimas administração dos czares, começaram a surgir alguns partidos de oposição ao czar. Ó. Então, em 1898, por exemplo, alguns jovens que gostavam do socialismo, que leram as obras lá do grande pai do socialismo, Karl Marx, fundaram um partido, o Partido Operário Social Democrata Russo, resumido, uma sigla pós-DR. Esse partido pregava o socialismo e pedia a imediata saída dos czares do poder. Tá? Após algumas reuniões do partido, algumas pessoas do partido acabaram se desentendendo e formando dois partidos diferentes. Os mencheviques, então esse partido operário social-democrata russo se dividiu em dois. Os mencheviques, que era a minoria no partido, e os bolcheviques, que eram a maioria, tá? Vamos dar uma analisadinha aqui nessas duas imagens, tá? Os mencheviques, por que eles eram diferentes uns dos outros? Ó, os mencheviques acreditavam que o processo moderado para o socialismo. Eles acreditavam que o socialismo deveria existir na Rússia através das eleições, através da democracia, e não através de uma revolução armada, tá? 2. Defendiam que, diante do atraso econômico russo, a Rússia primeiro deveria passar por uma revolução burguesa, assim como aconteceu no Ocidente, como na França e na Inglaterra, por exemplo, para depois passar por uma revolução socialista. Então eles acreditavam que a Rússia primeiro deveria deixar de ser feudal, né, bastante atrasada, primeiro passar pelo capitalismo burguês, para depois virar socialismo. E quem era o líder dos mencheviques? O Yuri Martov, tá? Esse carinha aqui. Já os bolcheviques, que eram a maioria, e guardem os bolcheviques na cabeça, são eles, os bolcheviques, que vão assumir o poder lá na Rússia após a Revolução Socialista de 1917, tá? Eles acreditavam no quê? Acreditavam que
eles deveriam forçar o rumo dos acontecimentos revolucionários. Eles achavam que eles deveriam fazer uma revolução já, imediata, não tinha que esperar nada. Não tinha que esperar primeiro a Rússia ter uma fase capitalista para depois ser socialista. Eles queriam um socialismo já, tá? É, e o grande líder do Partido Socialista é o Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. Guardem esse nome. Ele é o grande líder dos bolcheviques e ele vai ser o grande líder da Revolução Russa. Esse carinha aqui, ó. Ele vai ser então o cara que vai unir as pessoas em torno do Partido Bolchevique, unir camponeses, unir operários urbanos, unir todas as classes menos desfavorecidas, menos favorecidas, né? E vai com a liderança dele que os bolcheviques vão tomar o poder na Rússia e implementar o socialismo, tá? Inclusive aqui ó, separei um videozinho para vocês. Olhem só, um pedacinho de Lenin falando, né, em uma reunião, uma declaração. Observem aqui, ó. Trechinho apenas. Muito bem. Vamos voltar aqui para o positivo on. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo nós já temos. Já temos 25 minutos. Uau, vamos acelerar bem rápido aqui, galera. Bem rapidinho mesmo, tá? Tem a parte 2 ainda. Outros partidos também foram formados. O Partido Socialista Revolucionário, PSR, de menor importância. O Partido Constitucional Democrata, PCD, de menor importância. E os anarquistas, né? Os anarquistas não chegaram a formar um partido, mas desejavam que a Rússia virasse uma anarquia. Vamos lá. A Guerra Russo-Japonesa e o Domingo Sangrento. Então, no meio de toda essa desigualdade social, do governo absolutista dos czares, a Rússia se envolveu em uma guerra com o Japão. O czar Nicolau II, ele também queria expandir o território russo, mais do que já era grande. E ele interessou-se por um território da China chamado Manchúria, tá? E o Japão também tinha interesse de dominar essa região. Tanto é que Rússia e Japão, o Japão, uma ilhazinha pequenininha, e Rússia, um país gigantesco, se envolveram em uma guerra em 1904. Adivinha o que aconteceu? Mesmo o Japão sendo muito menor e tendo uma população muito menor, o Japão venceu a Rússia, tá? Então, ó, a Rússia, ela foi derrotada pelos japoneses. E essa derrota para a Rússia, da Rússia para o Japão e a Rússia sendo obrigada a pagar indenizações para o Japão piorou ainda mais a situação de miséria na Rússia, no povo, tá? Em meio a tudo isso, muitas manifestações aconteceram contra o governo do czar Nicolau II, inclusive o Domingo Sangrento. Olha o tanto de pessoas protestando durante o inverno em 1905 contra o czar. Nesse dia, em 1905, mais de 150 mil pessoas escreveram uma carta e levaram para o czar pedindo uma melhoria de condições para o povo mais pobre. O que aconteceu? O czar ordenou que o exército reprimisse essa manifestação, olhem ali ao mouse, com extrema violência. Então eles abriram fogo contra os manifestantes indefesos e muitos morreram, centenas de pessoas foram baleadas nesse dia pelo exército, a mando do czar. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Olhem só que situação que a Rússia estava, tá? Aqui nós temos mais um textinho do que eles pediram aí então para o czar, podem ler aqui. E após esse acontecimento do Domingo Sangrento, a fama do czar foi lá embaixo, né? Ele ficou muito mal visto por todo mundo na Rússia, tá? Inclusive até militares, aqui, ó, marinheiros de um navio chamado Potemkin fizeram uma rebelião contra o governo, não deu certo, tá? Então nesse momento, muitos grupos se uniram contra o czar. Os estudantes, vão grifando aí, ó, as forças armadas, operários, camponeses, ficaram contra o governo, tá? E foi também nesse momento que muitos sovietes, o que é soviete, galera? Soviete é sindicato de trabalhadores, vários trabalhadores de uma fábrica que se unem para reivindicar um direito, uma melhoria nas condições de trabalho. Muitos sovietes começaram a ser criados na Rússia, também eram contra o czar e pediam melhores condições de trabalho. O czar Nicolau II, até para acalmar os ânimos, chegou a assinar aqui ó, um manifesto de outubro, onde ele permitia a criação de um parlamento nacional na Rússia, um parlamento para ajudar ele a governar, para que ele não fosse tão absolutista, embora esse parlamento tivesse poderes limitados. Na verdade, o czar continuou governando a Rússia com poderes absolutos, praticamente. Tá?
E, para piorar, ele continuou governando a Rússia de 1905, 1906, 1907, 8, 9, 1910. Em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial e a Rússia entrou também na guerra. O czar Nicolau II, para defender a Sérvia, entrou na guerra contra os alemães. Ele também tinha interesse em ficar com aquelas terras quentes da Península Balcânica, ali na Sérvia, na região dos Balcãs. Tá? Então ele entrou na guerra ao lado da França e ao lado da Inglaterra. Bom, é óbvio que a Rússia levou uma surra na guerra. A Rússia despreparada, com um exército mal alimentado, com armas ultrapassadas, como vocês podem ver aqui, ó, soldados lutando em cavalos e com armas antigas, foram facilmente derrotados pelos alemães. A Alemanha chegou a invadir o território da Rússia, como vocês podem ver aqui que eu grifei no mapa, tá? 15 milhões de russos foram convocados para a guerra, 2 milhões morreram e 4 milhões foram mutilados, ou seja, perderam mão, perna, braço. Tá? Então imagine que situação caótica que a Rússia estava vivendo, e é nessa situação caótica que, com fome, com miséria, com guerra, com tantos problemas, que a revolução vai acontecer. É nesse momento que os socialistas vão se aproveitar e vão tomar o poder na Rússia. Tá? Ó, inclusive, no dia 23 de fevereiro de 1917, no ano da Revolução, muitas mulheres foram às ruas, ó, de São Petersburgo, olhem aqui, ó, a Marcha das Mulheres, protestar aí contra o governo também, tá? Então a pressão era tão grande sobre o czar Nicolau II que ele não teve escolha. Ele foi obrigado pelo exército também a abdicar do trono. Então, grifem aqui, ó. Em 1917, o czar Nicolau II, este senhor aqui, ele abdicou, ele deixou o trono, ele não vai mais ser imperador da Rússia. E é após a abdicação dele que vai acontecer as revoluções russas. Olhem só na próxima página, as revoluções de 1917 foram duas. A primeira, a Revolução Burguesa, e depois a Revolução Socialista. Falarei sobre elas no próximo vídeo. Bye bye. Façam os exercícios, galera. Comentem no vídeo, façam perguntas. É nóis. Gostaram do bigodinho, né?